Olá, você está no Conexão Universitária, o programa aqui do canal universitário voltado para a discussão das questões da cidade, que tem como foco a metrópole paulistana. E hoje nós vamos falar do centenário de um espaço que é muito querido por todos os cidadãos, por todos os moradores de São Paulo, que é o Teatro Municipal, e das questões que estão relacionadas à manutenção, à preservação, à atenção que se dá a espaços culturais com esse peso, com essa importância, dentro de uma trama urbana como uma grande cidade, como São Paulo. Os nossos convidados são o advogado Fábio Sesnick, que é um especialista nas leis de incentivo à cultura, um especialista, na verdade, em questões culturais, e o Carlos Eduardo Macedo, Dado, que é um produtor cultural e que está preparando um livro sobre o centenário do teatro, do qual vamos falar daqui a pouco. Agradeço a ambos por terem aceito o nosso convite. Queria começar colocando para vocês a questão do Teatro Municipal, que passou por momentos mais luminosos, digamos assim, em que ele esteve mais presente, mais integrado à cidade, mais preservado, e também passou por períodos, felizmente afastados nesse momento, por períodos de um relativo esquecimento, um relativo abandono e até alguns prejuízos ao patrimônio físico do teatro. Então, os espaços culturais demandam uma atenção especial. E eu queria que você começar a conversa, como vocês veem essa questão da atenção que deve ser dada a esses espaços numa cidade, considerando também que nós somos uma grande cidade num país com grandes demandas, grandes dificuldades, e nem sempre a cultura tem as verbas que ela aspiraria ter. Como que vocês veem essa questão? Olha, tem uma questão interessante quando a gente olha para o Teatro Municipal de São Paulo, primeiro da época que ele foi construído, Você falou em centenário, ele é um teatro que começou a ser construído em 1903, e a obra que terminou em 1911, foi quando ele foi justamente inaugurado, e agora completa 100 anos. Ele era um teatro que atendia basicamente ou teve um papel inicial no atendimento à elite emergente ou aquela nobreza burguesia brasileira que acabava de se instalar, Então, assim, a elite do café. A elite do café, quer dizer, do fim aí do século XIX, início do século XX. Então, ele foi apropriado por essas elites, e ele foi construído para essas elites. Uma demonstração do orgulho que elas tinham, Totalmente, tanto que ele foi um dos primeiros equipamentos a adotar essa coisa do patronato, aquela coisa dos patronos do municipal, que geriam a história e tal. E eu acho que ele seguiu assim ao longo do tempo. E aí eu acho que ele teve restauros e etc. Eu acho que é a terceira agora restauro que ele sofre. Mas assim, ao longo desse centenário, você teve um processo, primeiro de uma certa, o centro de São Paulo, por um momento, como centro de grandes cidades brasileiras, foram largados. Então, hoje você tem um trabalho de revitalização gradativo, mas ele passou por um processo de pauperização do centro, quer dizer, o centro ficou um lugar perigoso. As elites, de uma maneira ou de outra, passaram a se apropriar de outros espaços, e o cidadão normal perdeu um pouco a pertenência com o teatro, Quer dizer, você olhava para ele, aquilo é uma coisa que é distante para mim. Então, nem a elite se via mais num lugar no centro, nem a população se sentia à vontade de assistir alguma coisa no municipal. Então, ele ficou com um papel um pouco confuso. Agora você tem, acho que hoje, um processo de apropriação gradativa, primeiro de recuperação do centro, que está trazendo, quer dizer, quando você pega essas manifestações, virada cultural, quer dizer, coisas que apropriam o centro, trazem o centro para o cotidiano do cidadão, Segundo, eu acho que cada vez mais popularização de programas que acontecem no municipal, enfim, isso deve estar muito voltado nessa vocação de reabertura, que é uma coisa importante para a cidade se apropriar do espaço. Claro. E Dado, e você que tem, digamos assim, um material iconográfico, histórico, aliás, parece que você tem um material até exclusivo, que você vai agora publicar. Como é que você vê essa história do municipal? É mais ou menos como o Fábio fala. Eu faria uma ressalva assim, na verdade o teatro não foi construído para os
para a elite, mas pela elite, na verdade, né? Eles é que se... Ramos de Azevedo é o autor, né? Isso, e os barões do café que decidiram transformar a cidade em que eles moravam numa capital. Numa Paris sul-americana. Numa Paris sul-americana. Então, São Paulo era uma roça, né? Até começo do século. 19. Começo do século 20. Em 1890 já começa Higienópolis, né? Você ainda está muito longe de ser um Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está muito na frente. Enfim, o Teatro Municipal passa a ser uma referência importante. E mais do que isso, você tinha a Argentina como a referência europeia, a referência da América para os europeus, da América do Sul para os europeus, era a Argentina. E daí você tinha o Teatro Colón, e daí as companhias de ópera que vinham para o Colón, então elas poderiam fazer um pit stop, né? Ou ia fazer Rio de Janeiro e Colón. Né? Então, a partir do momento que tinha o Teatro Municipal, passa a fazer, então, São Paulo passa a integrar o circuito cultural internacional de ópera, e é um momento de emancipação da cidade. É muito curioso esse material histórico que a gente tem, é uma foto amplamente divulgada, fácil de se achar na internet, muito interessante, da noite de inauguração do teatro, em que você tem todos os carros da cidade de São Paulo parados na porta da cidade. Então foi o primeiro congestionamento da cidade. Aí São Paulo se emancipa, vira realmente São Paulo, que a gente conhece até hoje, do São Paulo do trânsito, né? Dos congestionamentos, enfim. Mas daí o Teatro Municipal, nesse momento, ele é o centro da vida social e cultural dessa sociedade, né? da cidade. É o maior prédio da cidade. Então, nos primeiros 20 ou 30 anos, eu diria que a vida de São Paulo gira em torno do Teatro Municipal. É um momento de muito glamour, realmente. Então, você tinha ali, além dos concertos e da programação artística da cidade, você tinha uma programação social. Você tinha ali bailes de debutantes. Teve bailes de carnaval no Municipal. Inúmeros bailes de carnaval, mas eventos sociais realmente que aconteciam ali na cidade. E lembrando também que a semana de 22, que acontece 11 anos depois da inauguração do Municipal, é sim uma semana modernista, mas é uma semana do modernismo, que também é o modernismo das elites. Sem dúvida alguma. São as elites que estão informadas do que está acontecendo na França, na Itália, na Inglaterra, e trazem isso, né? Isso é uma jovem burguesia que vai para a escadaria do teatro fazer o seu manifesto e enfim, transformar, era uma turma um tanto quanto inconformista. Ouvimos dizer. E que veio dar uma sacudida no tédio. Vem para telebourgeois, né? Agora, antes da gente dar uma sequência aqui, eu vou pedir um instante para vocês e mostrar para os nossos espectadores. A nossa reportagem foi até o Teatro Municipal. Ótimo. Foi dar uma olhadinha, vamos dar uma olhada. A presença imponente do Teatro Municipal no centro da cidade faz da construção de Ramos de Azevedo um dos cartões postais de São Paulo. Eu acho ele cultural, eu acho ele incrível, eu acho ele engrandecedor, eu acho que todo mundo tinha que ter essa experiência. Eu já fui em outros teatros municipais do Rio, do Santiago no Chile, mas esse é demais. Já vim assistir várias óperas aqui, várias. Na última temporada, o Barba Azul eu vim assistir, Tristão e Isolda, eu vi acho que todas da última temporada antes da reforma. O prédio, que foi palco de memoráveis eventos, como a Semana de Arte Moderna de 22, comemora 100 anos com muita classe, estilo e reabre as suas portas depois de uma longa reforma. A gente restaurou todas as fachadas, cobertura, as pinturas decorativas na parte interna e o hall principal. Nesse ambiente que a gente está, que é o Salão Nobre, a gente restaurou todos os vitrais, as esquadrias, restauramos o piso,
e fizemos a conservação da pintura decorativa. A questão dos vitrais, em que eles foram totalmente restaurados e desmontados, né, retirados dos caixilhos. No hall principal a gente restaurou a escaiola, que era o revestimento original. E nas fachadas fizemos a restauração de todos os arenitos e dos elementos decorativos da cobertura. Na sala de espetáculo a gente optou por restaurar essa sala que é dos anos 50, né, que foi construída nos anos 50, em que ela era vermelha. Então a gente fez prospecções nas paredes para descobrir a cor da sala, voltando o vermelho. O palco foi totalmente modernizado e agora poderá receber grandes espetáculos. Olha, o palco, embora a arte teatral tenha milênios, né? Nós temos uma série de recursos tecnológicos hoje que são utilizados nas apresentações. Então, por exemplo, a movimentação das varas de cenário, que antes eram só manuais com contrapesos, hoje elas podem ser motorizadas e controladas por computador. Houve a necessidade de fazer um reforço estrutural para a sustentação dessas novas varas cênicas, porque além de aumentar a quantidade de varas, também aumentou-se a capacidade de elevação delas. Nesta área, que havia sofrido modificações na década de 50, que encobriam suas pinturas originais, uma grande reforma também foi feita. Essa obra agora conseguiu restaurar essas pinturas e esse espaço vai abrir como um café do teatro, com o mobiliário todo feito pelos irmãos Campana. Já entrei duas vezes já, antes da reforma, né? Maravilhoso, né? E agora com a reforma, então... É chiquésimo mesmo, né? Agora, o livro que você está preparando, do Teatro Municipal 100 Anos, Palco e Plateia, da Sociedade Paulistana, mais ou menos traz a história desse espaço, né? E dá digamos assim, um testemunho do que foi essa trajetória do municipal dentro da cidade. Quem bancou esse livro, ou pelo menos quem já se comprometeu com o patrocínio desse livro? Esse projeto tem incentivo de Lei Rouanet e nós captamos já patrocínio com Fiat, Petrobras e Andritz do Brasil. Sim, que são grandes empresas. São grandes empresas. E que, de alguma maneira, investem, né, nesse projeto cultural no sentido de registrar essa memória. Então, sem essa participação dessas empresas, isso não, e claro, a iniciativa de vocês, evidentemente, isso não teria ocorrido. Mas eu quero aproveitar a questão que ele fala da Lei Rouanet e a tua notória expertise na Lei Rouanet, para te perguntar, Fábio Sesnick, como você vê hoje a Lei Rouanet? Eu te pergunto pelo seguinte, procurando me informar sobre isso e para a nossa entrevista, eu encontrei diversas visões e uma delas diz o seguinte: olha, a Lei Rouanet deveria ser substituída pelo patrocínio direto do Estado, porque a Lei Rouanet coloca, na verdade, verba pública sob critério privado, ou seja, quando a gente vê o patrocínio, né, aquilo não é que a empresa colocou dinheiro dela, ela colocou dinheiro que ela de qualquer maneira entregaria ao Estado, dinheiro do imposto de renda, dinheiro público, portanto. Só que esse dinheiro público, quem decidiu se ia para o livro do dado ou para alguma outra coisa, foi a empresa por critérios mercadológicos, de relacionamento, políticos e outros. Então, eu vi uma crítica aí nesse sentido. Como você vê a Lei Rouanet e a sua, digamos, imbricação, entrelaçamento com as iniciativas tanto de fazer um livro sobre o municipal, como há reformas inteiras bancadas pela Lei Rouanet, há grandes projetos. Como é que você vê hoje isso? Olha, é uma questão interessante de ser debatida, né? Eu acho que a Lei Rouanet, ela foi um passo muito importante do ponto de vista do desenvolvimento do mercado cultural brasileiro. Quer dizer, hoje você
tem uma profissionalização do mercado absolutamente inigualável. Você teve o Brasil inserido em agendas internacionais, um desenvolvimento gigantesco de manifestações culturais nos vários sentidos, desenvolvimento do audiovisual, etc., muito graças ao surgimento da Lei Rouanet. E como toda lei que apareceu muito, né, porque ela veio fazendo o que a Lei Rouanet? Em que contexto que ela surge? Ela surge num contexto onde você não tinha mecanismos de financiamento nem público e nem privado à atividade cultural, quer dizer, a gente está ali mais ou menos nos anos 90, anos Collor, que fecha-se os equipamentos de apoio público, o próprio Ministério da Cultura é fechado, o Funarte, o Instituto Nacional do Livro, Embrafilme, esses equipamentos acabam, o produtor brasileiro fica sem mecanismo para buscar financiamento, e a Lei Rouanet ela vem ser uma lei de financiamento, que cria o quê? Que cria um fundo público, chamado Fundo Nacional de Cultura, que nada tem a ver com as empresas, mas é um fundo que o governo, com dinheiro da loteria e com dinheiro de outras fontes, cria editais, cria apoio a convênios e a projetos e tal, cria um mecanismo de incentivo fiscal, que não é nenhuma novidade, né? Os americanos, os Estados Unidos, em 1917, criam uma lei de incentivo fiscal, o Brasil tinha tido antes a Lei Sarney, quer dizer, o incentivo fiscal, ele nesse caso, é um atributo da cultura, mas existe em vários outros segmentos, quer dizer, quando você dá estímulos de incentivo para a IPI da linha branca ou de automóveis, ou quando você dá incentivos agora que existem para o esporte, quer dizer, o seu objetivo é desenvolver um determinado segmento da economia e etc., que pode se desenvolver a partir desta renúncia de impostos feitos pelo Estado. Então, a Lei Rouanet, ela surge com esse incentivo de maneira muito saudável, inclusive a empresa participando com um pedaço, o Estado participando com outra no benefício fiscal. E cria também um fundo chamado FICART, Fundo de Investimento Cultural e Artístico, que é uma perspectiva do setor privado se organizar para investir em operações da área da cultura que possam dar resultado financeiro. Então, essas três coisas surgem com a Lei Rouanet e se desenvolvem. Claro que o instrumento do incentivo fiscal, até porque o Estado tem uma fonte limitada de recursos diretos e o setor privado demora um tempo para se aculturar das coisas, o incentivo ele ganhou uma estrada gigantesca, ou seja, pôde financiar muitas coisas. Coisa da ordem de 700 milhões por ano, pelo que eu sei. Hoje está na ordem de 1.300 por ano, mais ou menos. Quer dizer, você tem restauro de equipamentos, você tem projetos de leitura, de música, de teatro, etc. Um monte de coisa que acontece da Lei Rouanet. E aí vem uma peculiaridade da área cultural, né? Isso representa, esses 1.300, 1,46% dos incentivos concedidos pela União. Quer dizer, se você pegar indústria e serviço, indústria e comércio e esporte, agricultura, não sei o que, você vai ter outros incentivos, e esses da Rouanet representam 1,46%. Mas como tudo na área cultural, tem muita visibilidade, muitas vezes na área cultural alguém está se dando melhor que o outro, então às vezes a pessoa não quer efetivamente que o negócio dela dê certo, mas quer que o do outro dê errado. São coisas da idiosincrasias do ser humano e a área cultural, isso é muito latente, né? Ela acabou virando um alvo negativo, digamos assim, de poxa, olha quanto dinheiro que está indo para essa área. Nessas coisas, você está falando dos Estados Unidos, por exemplo, na mesma linha de raciocínio, né, o que eu li é o seguinte, mas a renúncia fiscal nos Estados Unidos é assim, eu faturei $1.000, digamos, resolvo investir 100 dos meus $1.000 em algum projeto cultural, então o imposto de renda é cobrado só sobre $900. Ou seja, a renúncia fiscal é que o imposto não vai incidir sobre o que eu doei. E que isso haveria uma diferença com a renúncia aqui no Brasil, que assim, não é 100% do que eu estou devendo para o Estado. Enfim, há uma questão que diz que é diferente como opera a renúncia no exterior e como opera a renúncia no Brasil. Eu estou te perguntando justamente para questionar, para ouvir tua opinião, justamente para que o nosso espectador possa também formar a sua, entendeu? Queria que você abordasse essa questão. Os sistemas tributários americanos, dos países europeus e o nosso, eles são muito diferentes, né? O Brasil tem um sistema
absolutamente peculiar. Então você comenta assim nos Estados Unidos, dizer que tem, é uma por exemplo, tem uma lei Rouanet na França, por exemplo, que trabalha com isso, num benefício fiscal de 70% do valor, se não me engano é 70% do valor que você aplica em projetos, que são descontados do tributo devido. Então aí o modelo é talvez um pouco mais parecido com o modelo brasileiro. No modelo brasileiro você tem a situação em que é o valor integralmente descontado do imposto devido, e você tem uma outra situação em que os valores são descontados em parte do imposto devido dentro da própria Lei Rouanet. Agora, tem uma peculiaridade interessante, né? E você vê como é uma coisa... outros incentivos, por exemplo, no caso de benefícios para as pessoas físicas que apoiam projetos, você tem, concorrendo com a Lei Rouanet, a Lei do Esporte, o Fundo da Criança e do Adolescente, o Fundo do Idoso, a Lei do Audiovisual e os fundos de investimento em cinema. Então, assim, todos esses benefícios concorrem com a Lei Rouanet para pegar uma fração do imposto de renda da pessoa física. E nesse cenário, você vê que sui generis, só a Lei Rouanet é questionada... Não, a Lei do Audiovisual também. A Lei do Audiovisual dizem que ela dá 124% de retorno. Mas você não tem nenhuma proposta, quer dizer, todas as propostas legislativas e mesmo do Executivo são na direção de prorrogar esse benefício que as pessoas dizem que é um absurdo. No caso da Lei Rouanet, não. Você tem uma busca de desconstruir a Lei Rouanet, porque ela acabou ganhando essa visibilidade. No caso de pessoa jurídica, a Lei Rouanet concorre com Lei do Audiovisual, nos seus dois mecanismos, com os fundos de investimento em cinema. Os benefícios em todas as outras categorias são de 100%. Só a Lei Rouanet que tem essa categoria, que às vezes dá 100%, às vezes não dá 100%. Então, assim, quando você também modifica do sistema todo só a Lei Rouanet, você tem que olhar para isso com um certo cuidado, porque você pode criar, para a empresa que financia, um olhar de que, bom, então agora eu vou investir em fundo de investimento em cinema, que me dá 100% de retorno, permite eu adquirir 100% de cotas de um determinado fundo de investimento e ter um retorno, quem sabe, de 200%. Por que eu vou investir na Lei Rouanet? Né? Olha, então tem que tomar... que são muito interessantes. Na verdade, me parece que essa crítica, ouvindo o que você está falando, essas críticas que eu ouvi, também desconsideram um fator fundamental. Que seja para o Estado, seja para a iniciativa privada, me parece que o fundamental é a iniciativa do dado ou de um outro programador cultural, agitador cultural, artista, que tem a ideia, porque a ideia não parte, raramente a ideia parte do Estado, ou raramente parte o executivo da empresa privada não está ocupado em realizar um projeto cultural. Claro. Eventualmente pode haver uma exceção. Ela é sempre pré-aprovada pelo Estado, né? Pois então eu acho que existe uma questão aí que é desconsiderada, que é a iniciativa de quem teve a intenção de fazer, que eu acho que dá um fator interessante, que é o teu caso, né? Eu gostaria então de ouvir você um pouquinho mais sobre isso. Logo depois do intervalo, nós estamos no Conexão Universitária, retornamos em instantes.